importante verificar, né? Então a gente chama, a gente divide o chamado de duas formas. Primeiro um chamado interno, depois um chamado externo. O chamado interno, ele é um sentimento, e ele é subjetivo, Uhum. né? Ele é individual. Eu comentei que eu senti meu coração queimar, me senti desejoso por servir o reino. Esse foi o meu chamado interno. É meu, eu não consigo descrever de modo que vocês vão entender o que eu Sim. senti. Cada um tem o E vocês seu... não vão sentir nunca algo do jeito que eu senti. Sim. Né? Mas o chamado, ele não é simplesmente sobrenatural, assim. Por vezes o que é extraordinário, ele vem por meios ordinários. Ele vem por meios comuns. Né? Então, é importante que se você se sente chamado ao ministério pastoral, eu separei aqui alguns passos, assim, né? Então, primeiro, também baseado naquele livrinho, Vocação, que eu comentei. Primeiro, que o chamado para o ministério pastoral, ele não deve ser baseado em tendências. Então, não é porque meu avô é pastor, meu pai é pastor, que eu vou ser pastor. Não é uma carreira militar. Porque Uhum. no militarismo a gente tem bastante isso. Né? Meu avô Sim. era militar, meu pai, eu também sigo a carreira militar. Isso é bem comum. A coisa não funciona assim no ministério pastoral, né? Funciona de acordo com o chamado de Cristo, com uma vocação, com uma confirmação interna que o Espírito Santo provê. Então, começa por aí. Em segundo lugar, a gente precisa saber que o ministério ele não tem como objetivo uma realização pessoal. E então, você não vai para o ministério para você ter uma posição elevada na sociedade. Ter poder, né? Não. Os ministros do evangelho, eles são servos dos servos de Deus. Eles estão no mundo para servir os servos. Então, na teoria, eles estão abaixo na cadeia alimentar, aí, digamos assim. E por último, que o chamado para o ministério ele implica um cumprimento exemplar de obediência da palavra. O ministro ele é chamado para trabalhar visando o aperfeiçoamento dos santos. Então ele precisa ser o exemplo máximo disso. Então, essas três implicações de cara, assim. Agora, se alguém se sente chamado, alguns passos que ela deve proceder, eu diria. Primeiro que ela deve procurar algum líder, algum oficial da igreja. Você deve procurar um Uhum. presbítero, um pastor, para expressar esse desejo do seu coração e ele vai te acompanhando. Né? Eu diria que esse é o primeiro passo. Esse Para é um o primeiro passo. aconselhamento, né? Fazer uma espécie de discipulado para ser acompanhado, porque esse oficial ele vai te ajudar a, a sondar o seu coração, a colocar os pensamentos em ordem, porque às vezes eles são bagunçados. Né? No Uhum. meu caso eles foram muito bagunçados.